Dando continuidade, agora a gente fala sobre os princípios de gerenciamento de programas de acordo com o MSP. Lembrando que são orientações obrigatórias, ou seja, durante toda a vida do programa, durante todo o ciclo de vida do programa, todos os princípios precisam estar ativos e operacionais, né? Eles são universais, o que significa que vão servir para qualquer tipo de programa, programas pequenos, médios, grandes, não importa. Nível de complexidade também não. Se é programa governamental ou da indústria privada, também não importa. Eles são factíveis de serem usados, importantes para serem usados, porque eles vão ampliar a possibilidade de sucesso do seu programa. São autovalidáveis, o que significa que eles já foram testados, já foram utilizados em outros programas, eles são baseados em lições aprendidas. E isso vai dar um empoderamento em situações de questionamento, dúvidas entre algumas pessoas dentro do programa, toda essa situação de já ter sido validado, ser baseado em programas que funcionaram, em programas que não funcionaram, tudo isso empodera e ajuda nas discussões e nas validações. Então a gente tem 7 princípios no MSP, assim como existem 7 princípios no Prince 2. Todos os modelos, né, de gerenciamento dos britânicos, MOR para gerenciamento de riscos, MOP para gerenciamento de portfólios, o P3O para o PMO em 3 níveis, todos eles possuem princípios, porque eles dão orientações e são baseados, igual comentei, em lições aprendidas, o que vai facilitar aí a você alcançar sucesso na sua iniciativa. E no nosso caso aqui, a nossa iniciativa é um programa, né? A primeira deles é liderar com um propósito. De nada adianta você ter um líder dentro da estrutura organizacional do programa e ele não ter um propósito, né? Ele não ter um objetivo específico para alcançar junto com o grupo, junto com o time. Então, o propósito que está relacionado, obviamente, ao sucesso do programa, os objetivos do programa, tem que estar muito claro na cabeça dos líderes. Quais são os principais líderes que a gente vai ter num programa? Claro que vai começar com o sponsor group, o grupo patrocinador, só que não é um grupo muito próximo, digamos assim, no dia a dia do programa. O segundo líder, que talvez seja o mais importante, é o SRO, ou essa SRO, né? Senior Responsible Owner, um proprietário, um dono do programa. E por ser o dono, né, aquele velho ditado já diz tudo, né? Quem é o dono do gado é quem engorda o gado, né? Então, se o dono do programa não estiver muito próximo, problemas, situações ruins podem acontecer e ele não vai estar ali perto para dar direcionamento. E o líder, ele tem que estar próximo, né? Tem que estar próximo, ele tem que ter muito claramente na sua cabeça um propósito. Claro que esse propósito ele tem que estar bem divulgado ali para o grupo, para a equipe do programa. Então, o mais importante aí seria o SRO como o líder do programa, Senior Responsible Owner. Um patrocinador, né? O segundo líder, na verdade, vai estar dividido ali entre o gerente do programa, a gente vai detalhar isso no tema organização, seria o gerente do programa, e o BCM, Business Change Manager. E lá no tema organização a gente vai detalhar. O segundo princípio, colaborar além das fronteiras, né? Então, a colaboração é muito importante e além das fronteiras do programa. O programa ele vai interfacear com diversas outras organizações, muito provavelmente, e outras iniciativas, outros programas e outros projetos que estão além da fronteira da iniciativa do programa. Então é importante que ele ultrapasse essas barreiras, essas fronteiras e trabalhe de maneira colaborativa com outros grupos para que haja a colaboração mútua e haja o bom desempenho, né, do programa e dos seus projetos constituintes. Lidar com ambiguidade. O ambiente do programa é um ambiente bastante complexo, onde a gente vai ter diversos projetos sendo conduzidos, diversas partes interessadas,
mais partes interessadas que um projeto individual, obviamente, afinal de contas a gente tem uma carteira, a gente tem um conjunto de projetos embaixo do programa. Então vai haver situações de ambiguidade constantemente e desafiando sempre o grupo. Então é importante que tanto o SRO quanto o gerente do programa e o BCM lide com essas situações de ambiguidade. Então ele tem que ter essas habilidades, esses skills, soft skills, né, para poder lidar com situações como essa. Alinhamento com prioridades. Então a organização vai ter diversas iniciativas sendo conduzidas para auxiliar na estratégia corporativa e as próprias iniciativas de dentro do programa. Então, é importante que mantenha-se o alinhamento das prioridades das iniciativas, dos projetos e das atividades não relacionadas diretamente ao projeto que esteja dentro do programa e faça um trabalho de manter sempre o alinhamento e manter sempre as prioridades de acordo com o que foi identificado na estratégia do programa e no planejamento do programa, de forma a conduzir melhor aí o programa. Mais um princípio aqui, implementar habilidades diversas. Isso significa que, conforme o programa vai sendo conduzido, diversos projetos vão sendo conduzidos, alguns em paralelo, outros de maneira sequencial, e todos eles vão criar necessidades de habilidades para a utilização dos produtos, para a própria execução dos projetos, né? E a própria necessidade do conhecimento das operações, do dia a dia da organização. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas que estejam dentro do grupo, do programa, tenham habilidades e competências que permitam, né, que ajude a condução do programa e dos seus projetos, né? E fazer um planejamento aí de capacitação para todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas ao projeto, mas que no final elas vão acabar usando o produto de algum projeto, e fazer com que essas habilidades sejam implementadas nas áreas operacionais. Se ao conduzir os projetos dentro do programa, algumas pessoas ficarem sem as habilidades, as competências suficientes, seja na equipe direta, né, do programa, ou em alguma equipe direta de algum projeto, ou nas áreas operacionais, algum ponto vai falhar e você vai ter realmente mais dificuldades. Obter benefícios mensuráveis. Sempre que a gente estiver falando dos benefícios dentro do nosso programa, definindo cada um dos benefícios, ao criar o que a gente chama de perfil de benefícios, é importante que a gente identifique benefícios que sejam factíveis de serem medidos. Senão, no final vai ficar aquela briga, aquela disputa, né? Alcançou o sucesso ou não alcançou o sucesso? Ah, mas eu alcancei 5%, mas 5% era o suficiente? Ah, o outro vai falar que, não, queria 10%. O outro fala, ah, mas isso aqui eu não consigo medir. Então, identificar realmente formas de mensurar os benefícios. Muitas vezes, isso aí vai ser um desafio bastante importante. A gente vai cair, muitas vezes, no pecado ou na tendência ou na facilidade de dizer que aquilo lá é um benefício não mensurável, e aí qualquer coisinha que você conseguir, alguém vai poder falar que alcançou o sucesso porque você conseguiu um grãozinho, né, daquele benefício. Então é importante que a gente faça um esforço no início para identificar claramente como mensurar cada um daqueles benefícios, e muitas vezes a dificuldade de se medir um benefício vai ser justificativa, né, igual eu comentei, para não fazer os trabalhos de medição, e a gente nunca vai saber se a gente alcançou ou não o sucesso. E claro, a gente não vai conseguir vender a ideia, no bom sentido, né, vender a ideia da continuidade do programa, porque sempre vai ficar aquela briga, porque a gente não conseguiu fazer as medições. É muito comum muitas organizações e muitas pessoas falarem que tal benefício
é impossível de se medir. Hoje dá para medir praticamente tudo. É claro que muitas vezes isso vai requerer um investimento a mais ou vai requerer um esforço a mais, e aí a gente vai cair naquela tendência, né, de falar, ah, não, esse aqui não dá para medir, então vamos trabalhar com ele de outra forma. Sempre é factível de se medir, sim, basta um pouco a mais de empenho, obviamente, um pouco a mais de dedicação, em alguns casos até investimento, quando for o caso, obviamente. E trazer ritmo e valor. O que é trazer ritmo? Trazer ritmo significa você definir passos, definir estratégia de desempenho, né, que seja coerente com as necessidades do seu programa. Então defina o ritmo, defina o passo e trabalhe com esse ritmo, trabalhe com esse passo. Obviamente vai ter momentos de ajustes, né? Porque são entregas interativas, né? Evolução progressiva. Então nessa evolução progressiva a gente vai medir esse ritmo, vai medir esse passo e a gente vai definir se ele foi suficiente ou não, se a gente tem que acelerar ou se a gente tem que pisar no freio. E trazer valor, né? Então nessas etapas que a gente for definir, buscar sempre dividir o nosso programa de forma que a gente consiga agregar valor para o nosso programa e para a nossa organização. E a estrutura de gerenciamento de programa, às vezes pode até parecer que seja uma estrutura mais pesada organizacionalmente, se você estiver conduzindo os projetos totalmente de maneira individualizadas, alguém pode imaginar que a estrutura do programa pode está gerando gasto, né? Então a gente tem que mostrar para a organização que a estrutura do programa e a forma que a gente está estruturando um conjunto de projetos em programa vai trazer valor para a organização de fato no final das contas, né? Então busca o ritmo correto, fazer os ajustes nesse ritmo e buscar sempre agregar valor para a organização. Esses princípios, eles precisam estar polvilhados, eles precisam estar... É como se fosse um tempero, né? Você vai temperar os temas de governança e temperar todos os processos que estão aqui, os temas estão na parte central aqui, e os processos na parte mais interna. Então você vai polvilhar, você vai temperar os temas de governança e os processos com todos esses temas, com todos esses princípios. E uma das dicas que eu dou para saber se a gente está aplicando é a gente questionar, né? A cada momento do programa, ou quando você está fazendo um documento, ou quando você está verificando a qualidade do documento, ou quando está finalizando uma parcela, que é a tranche que a gente fala, vamos falar sobre a tranche um pouquinho mais para frente, você se questionar se os princípios estão ativos, se eles estão funcionando, e sempre que houver uma issue, uma situação, um risco, um problema, você questionar também se aquele risco ou aquela issue, se ela está prejudicando algum dos 7 princípios. Eles precisam estar sempre ativos e sempre operantes, ok? No próximo vídeo a gente começa a falar sobre os temas de governança e vamos começar exatamente sobre o tema organização.